Não temos uma definição precisa do que torna uma descoberta incrível. Apenas ficamos atentos, observando bem e prestando atenção em qualquer coisa interessante. Essas coisas podem ser novas ou antigas, pequenas ou grandes, feitas pelo homem ou naturais. O que nos interessa é se elas fazem descobertas fantásticas, e tudo o que você está prestes a ver neste vídeo faz exatamente isso. Já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, pois o vídeo só está começando. Em abril de 2019, alguém na Irlanda tentou vender um pequeno machado de bronze como uma antiguidade no Facebook. Alguém do Museu Nacional da Irlanda notou, e descobriram que o machado foi desenterrado ilegalmente. A polícia teve que intervir, mas conseguiram recuperar o objeto e levá-lo para o museu. Esse machado pode ser uma peça muito valiosa da história irlandesa, pois tem cerca de 3.000 anos. A pessoa que estava tentando vendê-lo o encontrou usando um detector de metal em um campo. Encontrar coisas com um detector de metal é legal, mas na Irlanda, é necessário informar as autoridades sobre possíveis descobertas de tesouros como essa. Foi aí que o vendedor errou e, por isso, enfrentou uma multa substancial quando o caso foi para o tribunal. O machado provavelmente era usado para trabalhos em madeira, não em combates, mas isso não diminui seu valor como descoberta. Tatuagens estão em alta na maioria das partes do mundo hoje em dia, mas é difícil imaginar se essa tendência persistiria, caso as pessoas ainda fossem obrigadas a adotar os métodos utilizados na América do Norte há 2 milênios. Esse intrigante dispositivo, que repousa nos arquivos da Universidade Estadual de Washington, provavelmente infligia considerável dor durante sua aplicação sobre a pele. Ele é confeccionado a partir de espinhos de cacto de pera, habilmente amarrados a um cabo de madeira e envoltos em folhas de yucca. Este instrumento era utilizado para tatuar o povo Pueblo, que outrora habitou o sudeste de Utah. O aspecto curioso reside no fato de que não foram encontradas evidências de tatuagens na pele ou ossos, de quaisquer corpos antigos pertencentes aos Pueblo, até o presente momento. Nem mesmo em raros registros escritos ou ilustrados que nos chegaram de sua cultura, há menção a tatuagens. Entretanto, é inegável que os antigos habitantes da América do Norte possuíam tatuagens, conforme evidenciado por outras ferramentas baseadas em cactos, descobertas em locais como Novo México e Arizona. Vale destacar que essas ferramentas foram produzidas mais de 1000 anos após a fabricação deste exemplar. No início de 2021, arqueólogos do Reino Unido realizaram uma escavação minuciosa e um levantamento meticuloso das terras da propriedade de Wimpole, em Cambridgeshire. Dentre os diversos artefatos antigos desenterrados, um deles se destacou de maneira peculiar, uma pequena figurinha que remonta ao primeiro século. Esta diminuta escultura de metal possui quase 2000 anos, mas ainda ostenta uma notável riqueza de detalhes que permite identificar um homem e, mais especificamente, a presença de um elegante bigode em seu rosto. Esse achado tem instigado historiadores a questionar se os bigodes tiveram um breve momento de moda em algum ponto do primeiro século, assim como ocorreu em diferentes períodos da história humana. A figura, com apenas 2 polegadas de altura, poderia valer uma pequena fortuna, e a área em que foi encontrada já era de interesse dos arqueólogos britânicos desde 2018, quando um levantamento revelou a presença de um antigo assentamento, que remonta à Idade do Ferro, e perdurou até o início da Era Romana. Apesar das influências romanas na região, essa escultura provavelmente representa Cernunnos, uma divindade associada à fertilidade, de acordo com as crenças celtas. Um dos desafios que os arqueólogos contemporâneos enfrentam reside na tarefa de decifrar artefatos confeccionados há milênios. Quando esses objetos são descobertos, frequentemente se encontram em estado deteriorado,
podendo até mesmo estar parcialmente fossilizados, dificultando sua identificação em relação à sua aparência original. Christopher Locke, um artista contemporâneo, concebeu uma visão intrigante do dilema que arqueólogos do futuro poderiam enfrentar. Como esses estudiosos, vivendo em 4000, interpretariam um antigo controle de PlayStation, por exemplo? Qual seria o grau de perplexidade ao se depararem com uma fita cassete e terem que desvendar sua finalidade? Locke explora essas conjecturas ao criar esculturas de pedra que retratam esses objetos cotidianos, como seriam se tivessem permanecido enterrados por séculos. Seu acervo de controles de videogame se destaca, mas ele também elabora esculturas com base em objetos que já se tornaram enigmáticos para gerações mais jovens, como os disquetes. Afinal, um adolescente de 16 anos dificilmente reconheceria um disquete. Então, que desafio aguardaria alguém nascido daqui a 500 anos? Retornando ao domínio das descobertas romanas na Grã-Bretanha, deparamo-nos com esta escultura romana, cujo estado de preservação se assemelha à perfeição, desenterrada por uma equipe do Museu de Arqueologia de Londres em 2013. Trata-se de uma obra verdadeiramente notável, retratando uma águia agarrando uma serpente retorcida em seu bico. Este artefato veio à luz em um terreno que, naquela época, estava destinado à construção de um vasto hotel. O hotel, atualmente erguido, impossibilitou investigações adicionais sobre o solo. A escultura está em tal estado primoroso que, inicialmente, especialistas nutriram apreensões sobre sua autenticidade, temendo que pudesse ser uma criação mais recente ou até mesmo uma falsificação. Entretanto, peritos conseguiram confirmar que remonta, no máximo, ao século II. Embora serpentes e águias frequentemente desempenhem um papel na simbologia romana, a cena retratada aqui remete mais às regiões da Síria e Jordânia. Nesse contexto simbólico, a águia personifica o bem, enquanto a serpente representa o mal. Uma escultura de tal envergadura provavelmente era destinada a um propósito funerário, levantando a possibilidade de que um cemitério, ou mausoléu romano, tenha existido ou ainda exista nesse local. Até o momento, arqueólogos não conseguiram detectar indícios de tal local de sepultamento, mas o iminente projeto hoteleiro impôs limitações temporais às investigações. No Antigo Egito, nem todos os que desfrutavam de um túmulo luxuoso eram faraós. Às vezes, bastava prestar um serviço notável a um faraó durante a vida, para garantir um sepultamento digno, como ilustra esse túmulo de 4000 anos, desenterrado em Abusir, em 2013. O túmulo é adornado com intrincados hieróglifos que narram a história do indivíduo nele sepultado. Felizmente, desde a descoberta da Pedra de Roseta, conseguimos decifrar hieróglifos, o que nos permite compreender que o ocupante do túmulo era o médico pessoal de um faraó. Abusir, por sua vez, é um vasto cemitério erguido durante o antigo reino do Egito, e serve como última morada para muitos faraós da Quinta Dinastia. Os soberanos e rainhas desse período são conhecidos como os construtores de pirâmides, uma vez que reinaram durante a provável construção das pirâmides. Esse médico, cujo nome permanece ausente nos hieróglifos, pode muito bem ter testemunhado a grandiosa edificação da Grande Pirâmide de Gizé com seus próprios olhos. Regressamos a Londres, mas desta vez para uma descoberta que remonta a 2013, realizada pelo Museu de Arqueologia de Londres. Este achado é, sem dúvida, um dos mais sombrios, porém fascinantes, na vasta coleção do museu. Durante escavações conduzidas em antecipação à construção de uma nova linha ferroviária, a equipe se deparou com algo verdadeiramente intrigante, nada menos que 14 esqueletos humanos meticulosamente dispostos em fileiras, no canto da Charterhouse Square, em Farringdon. Cientistas foram convocados para conduzir testes, que dataram esses esqueletos do final da década de 1340. Ao conectar essas peças de informação, emerge uma alta probabilidade de que se trate de uma vala de sepultamento associada à peste negra.
Uma investigação em registros históricos da época da Peste Negra, posteriormente corroborou a existência de um cemitério na área de Farrindon, fortalecendo a hipótese. Durante o auge da Peste Negra, cemitérios foram sobrecarregados, resultando no sepultamento de 50.000 pessoas, em valas apressadamente cavadas em Londres, em um período de apenas 3 anos. A magnitude do sofrimento em Londres foi amplamente superada pelo impacto global, que resultou na morte de mais de 20 milhões de pessoas quando a Peste Negra finalmente cessou. Poucas relíquias ancestrais são tão visualmente aprazíveis quanto um mosaico habilmente confeccionado. Portanto, aprecie esta peça de chão, um mosaico da era bizantina, desenterrado pela Autoridade de Antiguidades de Israel, em Kibbutz Bet Kama, no ano de 2013. Conforme afirmam os especialistas responsáveis por esta descoberta, o mosaico ostenta uma venerável idade de cerca de 1.500 anos. A equipe de arqueólogos, em sua busca, mais adiante revelou os vestígios de um antigo assentamento, que ocupava o local, mas o mosaico permanece com sua parte mais exuberante, com dimensões majestosas de 12 metros de comprimento e 7,5 metros de largura. É razoável supor que tenha composto parte de uma edificação pública. O mosaico é uma cornucópia de objetos e desenhos, incluindo ânforas que transportam vinho, pavões, pombas degustando uvas e intrincados padrões geométricos. Se bem que nenhum dos símbolos por si só seja vulgar, a inclusão de tantos designs em um único mosaico é excepcional. O propósito do edifício, que possivelmente incluía amplas piscinas comunitárias, permanece envolto em mistério. A despeito das semelhanças com instalações de banho público, os estudiosos em Israel mantêm uma opinião diferente. A maioria dos espectadores deste vídeo certamente já está familiarizada com Stonehenge, na Inglaterra, e alguns podem até ter conhecimento do Círculo de Pedras de Avebury, outro antigo monumento de pedra nas proximidades. Em 2017, uma descoberta lançou uma nova luz sobre este monumento, revelando que o Círculo de Pedras de Avebury já foi em tempos remotos quadrado. Esta monumental edificação demorou vários séculos a ser erguida e ampliada, tendo seu início há aproximadamente 5.000 anos. O anel externo, atualmente mal visível, constitui o maior círculo da Europa, com um diâmetro superior a 300 metros. O levantamento efetuado em 2017 incluiu a utilização de radar de penetração no solo e um estudo de resistência do solo, técnicas inéditas aplicadas em Avebury. Os resultados revelaram a presença de monumentos megalíticos que se ergueram no interior do círculo. No epicentro do círculo, encontra-se um monumento em forma de quadrado, possivelmente a mais antiga estrutura no local. Se assim for, todos os círculos, presumivelmente, foram erigidos em seu redor, atestando a sua inegável importância. Uma escavação completa do local poderia lançar mais luz sobre este enigma, mas, até ao presente, ainda não foi concretizado. Após uma breve incursão por terras britânicas, vamos agora até a Austrália, onde repousa uma belíssima ponta de lança de vidro verde, descoberta na ilha de Rottnest, em junho de 2017. A peça exibe uma tonalidade verde tão deslumbrante, que poderia ser confundida com uma esmeralda. O achado deste objeto ocorreu de forma providencial. O professor Len Collard, da Universidade da Austrália Ocidental, liderava uma expedição de pesquisa na ilha, acompanhado por um grupo de estudantes, quando um deles avistou um objeto cintilante entre a vegetação. Após uma breve investigação, depressa perceberam que se tratava da ponta de uma lança, com uma antiguidade de, pelo menos, 200 anos. Lanças de vidro transparente já haviam sido identificadas na ilha, assim como lanças de cerâmica, mas esta é a primeira lança de vidro verde deste gênero a ser descoberta no local. Embora possa ter sido utilizada temporariamente na caça de cangurus, é provável que tenha tido um propósito comercial, antes de se converter num meio de troca. Em vez de preservar o artefato, Len e os seus alunos optaram por devolvê-lo ao local do achado.
em respeito às crenças aborígenes, que defendem o deixar o passado repousar onde foi encontrado. Havia uma notável excitação entre os estudiosos da Guatemala em 2012, quando os arqueólogos finalmente desvendaram o sepulcro de Lady Cabell. Esta governante do século VII é reverenciada como uma das grandiosas soberanas da era clássica dos maias, sendo lembrada como a Sagrada Senhora da Serpente. Seu túmulo veio à luz durante escavações na cidade real maia, de Uperuvaca, situada nas terras do noroeste de Petém. O artefato que desvendou a identidade da ocupante deste túmulo majestoso foi um pequeno vaso talhado em alabastro, moldado à semelhança de uma concha. Uma inscrição exibe a cabeça e o braço de uma mulher madura, emergindo graciosamente da abertura da concha. Este retrato reconhecível, combinado com 4 glifos que surgem noutro ponto do vaso, ofereceu aos arqueólogos uma certeza inabalável de que tinham encontrado o objeto da sua busca. Lady Cabell governou ao lado do seu consorte, Quenibe Alan, por 2 décadas durante o século VII, período em que também ocupou o posto de governadora militar no Reino de Vaca. A sua estirpe era identificada como a Casa Imperial do Rei Serpente, e o seu título de Caloonte traduzia-se como Guerreira Suprema, em língua inglesa. Certamente, não seria sensato provocar o seu túmulo, uma senhora com a qual seria mais sensato evitar desavenças. Efetivamente, a invasão do seu túmulo foi um ato de grande audácia. No ano de 168 a.C., Xin Shui, a esposa de Li Kang, o Marquês de Dai e chanceler do reino de Changsha, na antiga China, faleceu aos 50 anos de idade. Neste momento de perda insondável, Li Kang, tomado pelo desespero, ergueu para ela um túmulo da máxima grandiosidade da sua época, e providenciou para que os seus restos mortais fossem preservados de uma maneira que superem muitos métodos de mumificação empregados pelos antigos egípcios. O túmulo de Xin, posteriormente redescoberto por arqueólogos em 1968, deixou todos estupefatos ao ser aberto. Os restos mortais desta nobre dama, agora conhecida como Lady Dai, permaneciam suaves ao toque, e seus ligamentos continuavam flexíveis, capazes de dobrar-se. Ela conservava a totalidade dos seus cabelos, pele e órgãos internos. Com uma antiguidade que ultrapassa os 2100 anos, ela é a múmia mais bem conservada do mundo. As diligências de seu esposo no sentido de a proteger, certamente contribuíram para este notável estado de preservação. Lady Dai foi sepultada dentro de 4 caixões concêntricos, e envolta em 20 camadas de seda finamente tecida. O verdadeiro segredo, contudo, reside no líquido avermelhado em que foi submersa no interior do seu sarcófago, cuja composição permanece um enigma indecifrável para os cientistas. Então é isso, deixe nos comentários qual coisa mais te deixou surpresa. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!